Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da oficina de BI aqui da comunidade Mulheres em Dados. Eu sou a Michelle e estarei com vocês para a aula de Tableau. Fui aqui, então, incubada, né, de dar essa aula em todas as nossas temáticas sobre o assunto de BI, mas bora lá. Bom, primeiramente, né, para a gente reintroduzir todos os nossas conversas, nossos combinados, a gente sabe que estamos no atual projeto desse semestre, que é em relação à oficina de BI, que nada mais é do que uma parte prática em que a gente vai construir um dashboard do zero. Não tem necessidade que você, mulher que esteja assistindo, se tenha um nível avançado ou tenha algum tipo de conhecimento. Nós vamos aprender juntas. Pode ser o seu primeiro estudo, o seu primeiro contato com este conteúdo. Então, fique muito tranquila que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, pode pedir ajuda pra gente no nosso canal do Discord, agora BI, e também no nosso e-mail, que é o staffpowerbi.mdados@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pedido de ajuda, qualquer também novidade ou curiosidade, ou também pra gente corrigir, né, o seu dashboard, se você já tiver feito algum, pode mandar pra gente que a gente te ajuda. Mas temos também as redes sociais do Mulheres em Dados, seja no Instagram, seja no LinkedIn, estão todas ali preparadas para responder a qualquer contato, então fiquem bem tranquilas que vai dar tudo certo. Mas outro combinado que a gente também já fez, nós tivemos a nossa primeira semana de BI na nossa oficina, nós falamos já sobre uma introdução ao BI, sobre todas as ferramentas que nós vamos trabalhar, eu estou falando hoje de Tableau, mas nós temos também o Looker Studio e o Power BI. Além disso, também já começamos na importação de base. Se você já assistiu a aula 1 de Tableau, você deve ter visto que a gente parou na importação de base e eu mostrei ali algumas colunas da nossa tabela. E lembrando, como que você obtém este arquivo para baixar no Tableau? Basta acessar o nosso Notion, que a gente compartilhou no Discord e também compartilhamos nas aulas. É um Discord que serve de guia para todas as ferramentas, onde também tem todas as nossas bases de dados diferentes para cada ferramenta. Portanto, se você for aderir ao Tableau, basta baixar apenas uma tabela, que ela é bem mais compactada, que a gente chama de tabelão para nosso uso. E no mais, acho que é isso, se eu não estiver esquecendo de mais nada, bora começar. Então, vamos da onde nós paramos, que é na nossa tabelinha. Bom, imagino que agora vocês estejam vendo a tela. Então, como vocês bem sabem, vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Como vocês bem sabem, essa é a nossa tela do Tableau. Nós terminamos a aula 1 vendo toda essa estrutura, conhecendo o que é cada parte dessas divisões, como que funciona, né, a identidade visual do Tableau. Também vimos aqui as colunas de cada um, vimos também a identificar, né, que a base ela é bem mais simples, então provavelmente ela não terá tantos tratamentos, não terá tantos problemas para a gente ter que resolver antes de ir para a prática de fato. Por isso que esta aula, ela vai ser mais focada na parte de métricas, pois nós não temos muitos tratamentos para fazer. Só que eu encontrei um possível problema em que a gente pode vir a ter na hora de usar essa base. Então, antes da gente começar a falar de métricas, começar a falar de possibilidades de uso, nosso primeiro passo vai ser observar algumas colunas aqui. Se você já importou sua base, você já deve ter reparado que, assim como o promover cabeçalho que tem lá no Power Query do Power BI, aqui também, alguns tipos de dados já foram classificados, então o Tableau ele consegue olhar para uma coluna e falar, esse é o tipo de dado correspondente. E na maioria das vezes, dá muito certo. Então ele conseguiu ver que coluna tal é número, coluna tal é data, texto, e vamos passando. Número, que já entra, né, na parte de vendas, mas aí nós chegamos em um ponto. Só para a gente recapitular um pouco, essa base, ela tá em inglês, então se você não tem conhecimento do inglês, sugiro que pesquise, só não vou deixar vocês na mão, pesquise as traduções e altere os títulos das colunas. E vai facilitar na hora de manusear, não existe problema nenhum, assim, em fazer esse tipo de troca, ou antes de você fazer a importação, pode trocar ali também. Mas, se você já tiver alguma afinidade com o inglês, ou quiser seguir também dessa forma, a gente pode, né, fazer alguns combinados aqui. Toda vez que tiver a palavra sales, né, que é essas sales, significa que é a parte de vendas. Então, a tabela da Contoso é uma tabela de vendas que vai tratar quais foram as vendas no dia, a categoria, o produto, a subcategoria, tudo isso voltado linha a linha. E aí, alguns indicadores são a quantidade de vendas, o número de vendas, o valor da venda, o preço unitário de uma venda, e aí a diferença, né? Quando tiver quantity, é a quantidade, então, número de vendas. Quando tiver um amount, ele é o valor da venda.
Quando ele tiver nessa formatação Unit Price, ele significa, aí aqui se você não souber, realmente escreva a tradução, ele é o preço unitário. Quando ele tá esse unit, ele é de unitário, basicamente, né, cortando aí a palavra unitário, e o price é como muito parecido com o português, preço. Então, é o preço unitário. Se você tem alguma afinidade também com o produto de negócio de vendas, você já deve ter visto que quando a gente vai calcular, né, algum valor referente a um produto, nós temos o produto, nós temos o valor unitário do produto, então quanto que o produto custa, nós temos a quantidade de vendas do produto, então quantos produtos você escolheu ali no carrinho de compra, e nós temos também o valor dele, né, o amount dele. E aqui, tanto é que se vocês fizerem uma conta rápida, você vai pegar aqui 999 vezes 10, dá o 9.990. E aqui seguindo a mesma coisa, só que mudando. A gente saiu da parte de vendas para falar agora de custo. Quando ele tiver cost, ele é custo. Então, a mesma coisa. Custo unitário, o total do custo. Depois tem o desconto. Aqui é muito parecido com o português. Então, qual que é o desconto daquele produto? Então, temos o número do desconto, temos também o valor do desconto. E temos, por último, o return. Dá para traduzir nesse caso ao pé da letra. Então, o que é um retorno? É o valor que você, né, pediu para devolver, é o reembolso. Então, aqui a gente vai tratar das devoluções de produtos. Então, beleza, né? Acertado isso, vamos voltar aqui para nossa coluna. A gente sabe agora que o valor de vendas, ele não pode estar sendo classificado como texto. Quando ele está sendo classificado como texto, ele está nesse ABC, na cadeia de caractere. Ele, na verdade, tem que ser um número. Eu posso, né, naturalmente, vir aqui e botar o número inteiro. E aí ele vai trocar. Posso vir aqui em cada um e ir trocando. Veja que aqui nós temos pontos, que no caso são vírgulas, mas essa é uma base de linguagem americana. Como, não sei se todas sabem, mas as vírgulas, né, na linguagem americana é diferente. Então, pra gente, quando você coloca o número, quando a gente faz separação por milhar por ponto, e faz separação de casa decimal por vírgula. Deles é o contrário. Então, aqui ele tá ponto, mas quando eu coloco o número, né, no caso decimal, ele vai me aparecer número. Por quê? Por causa da linguagem. Aqui, nossa fonte de dados dentro do Tableau, eu ia falar Power BI, dentro do Tableau, ele está no português Brasil. E o português Brasil não consegue identificar o ponto. No Power BI, para quem já conhece, o que iria acontecer? Eu viria aqui na coluna, substituir valor, substituir ponto por vírgula, resolveria minha vida. Mas aqui no Tableau não tem isso. Então, eu procurei uma alternativa, que eu não sei se ela está aparecendo para vocês na tela, provavelmente não. Mas vocês vão vir aqui na fonte de dados de vocês, clica na setinha para baixo e vocês vão clicar na opção que for propriedade de arquivo de texto. Agora apareceu, né, como a janelinha. Então, estão vendo aqui que aqui são algumas opções da nossa fonte de dados. Então, como que ele separou os campos, o qualificador do texto, conjunto de caracteres, a gente sabe que é o TF8 mesmo, e a localidade português. O que a gente vai fazer? Nós vamos trocar para o inglês. Aqui em inglês, Estados Unidos. Pronto, ele já trocou. Tá vendo? Veja que aqui ele já trocou as colunas que estavam sendo classificadas como texto já para número. Então, ele já identifica que aquele ponto, na verdade, é a vírgula. E aqui já temos todas as nossas colunas de valor classificadas como número. Vamos voltar aqui por início, está tudo certo, ok. Então, a gente já pode começar a trabalhar. Essa é a pequena parte de tratamento, que não é exatamente um tratamento, mas é só um complemento aí da parte de tipos de dados, que vale a pena a gente, né, conferir, porque o que acontece se você for somar uma coluna que está com ponto na parte do Brasil? Ele vai triplicar o valor. Se você está falando de 10,4 e tá 10,4, ele vai virar em torno de, sei lá, 40. Não sei como que ele faz essa conta, mas é isso que acontece. Então, fica aí a dica. E bora para a nossa aula de métricas de hoje. Como vocês devem ter visto na primeira aula, eu comentei que o Tableau é uma construção de planilhas, né, de abas. Cada aba equivale a um gráfico que você estiver montando, para no final a gente conseguir posicionar os gráficos da forma como quiser em um dashboard. Então aqui nós vamos ter a planilha, que são as nossas abas de gráfico. Nós vamos ter o painel, que é o nosso dashboard, que ele é aquele reposicionamento dos gráficos que eu comentei. E nós temos a nova história. A história é quando você tem mais de um de dashboard, você quer colocar um botão de navegação, quer ir de uma visão para outra. E aí, aqui é onde você consegue colocar todos eles num carrossel, assim, digamos, né? Mas beleza, vamos voltar para a nossa aulinha. Vocês já devem ter visto que aqui na planilha 1 é um pouquinho diferente da nossa primeira aba de
de importação de base. Aqui a gente já consegue ver todas as nossas colunas divididas, então, por parte de texto e data, e aqui embaixo também temos as nossas colunas de valores, e elas têm essa diferenciação também, umas são azulzinhas, as outras são verdes. Eu vou ter que clicar aqui um pouco para vocês. Aqui a gente consegue também trocar o tipo de dado tranquilamente, inclusive trocar as funções geográficas e função de imagem. Mas por que uma aparece verde e a outra aparece azul? Você vai vir aqui e clicar nessa setinha, vai aparecer mais 1 milhão de opções. Mas a mais interessante é aqui, você vai vir aqui. Eu não sei se está aparecendo na tela, mas na hora que você clicar na setinha para baixo, ele vai aparecer diversas opções. Busque mais ou menos no meio da janela, chama converter em medida. Depois, você vai fazer o mesmo processo, só que vai clicar numa verdinha, seta para baixo, e você vai ver que vai ter a opção converter em discreta, converter em dimensão. Agora você vai vir em um azulzinho, que é tipo de dado número, vai colocar setinha para baixo, e você vai ver converter em contínua, converter em medida. Tem várias coisas. Então, assim, vamos fazer algumas brincadeiras? Ok, essa é aquele momento que você olha. Ok, ok. Vem aqui, uma coluna qualquer, seta para baixo, coloca converter em medida. Tá vendo que agora ele ficou verde? Mas olha só como ele tá aparecendo. Contagem distinta do nome do canal. Então, ele virou uma medida calculada, que é basicamente a contagem distinta de uma coluna de texto. E o mais interessante é que ele saiu daqui e veio aqui para baixo. Então, o que eu posso dizer que são esses verdes? São as medidas, são as contas realizadas automaticamente pelo Tableau. O que significa que todas essas contas aqui ele já está fazendo. Então, é a soma do valor do desconto, é a soma da quantidade do desconto, é a soma do valor devolvido. Vamos só voltar aqui, né, pra gente deixar certinho o canal. Agora vamos fazer ao contrário, vamos aqui no verdinho. Você lembra que apareceu converter em discreta, converter em dimensão? Vamos clicar primeiro no verdinho e colocar converter em discreta. Olha só, tá vendo? Ele agora tá azul. Se eu clico... E aí, o que isso significa, né, ele converter em azul? Significa que agora ele tá na mesma classificação aqui dos outros azuis aqui de cima. Ele agora é uma variável discreta, né? Ele não tá mais fazendo o cálculo. Assim também, como eu posso converter ele, né, agora os azuis, em contínua. E olha que ele voltou a ser verde de novo. Ou também eu posso converter em discreta. Discreta a gente acabou. Ou converter em dimensão. E aqui ele volta pra cá. Eu sugiro que façam testes aí de o que acontece com esse número toda vez que você troca. Mas para nossa aula, o mais importante é vocês saberem que o azul é a nossa discreta, né? A nossa parte textual, né, que você vai usar para classificar algo, e a nossa verdinha já são as nossas medidas calculadas. Aí você me fala, mas tem alguns números aqui que também são discretos. A gente pode automaticamente converter em medida, ou a gente pode depois fazer cálculos, né, que eu vou ensinar para vocês também. Então, beleza. Aqui, a parte do meio, nós temos uma barra diferente do que tem no Power BI. Temos também aqui filtros normais, então você consegue arrastar o filtro para cá. Eu vou até já colocar algumas coisas, e aí a gente vai vendo na tabela. Uma dica super importante aí, você que está começando, comece a fazer alguns testes de tabelas para você conhecer como que funciona. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou colocar na tabela uma coluna de data, eu vou colocar o valor de venda. Vocês estão vendo que aqui aparece automaticamente ano. Então, venha na setinha para baixo, eu espero que não esteja ficando rápido, e procurem data exata. Olha só que legal. Quando eu pedi para ele me colocar a data exata, ele ficou verde. Significa o quê? Ele transformou a minha discreta para uma dimensão. Só tem um problema que está processando ainda. Ele não costuma ser demorado assim. Aí foi. E aí, olha como ele apareceu, né? Como ele processou agora como dimensão, então ele entende que é um número. Então, o que eu tenho que vir aqui, setinha para baixo de novo, discreta. Pronto. Resolvemos nosso primeiro obstáculo. Agora, eu quero, né? Sim, vocês podem ver que a gente tá usando o valor de vendas como discreta também, e ela tá aqui aparecendo normalzinha pra mim. Mas eu queria que ela aparecesse aqui, tá vendo? Onde aparece esse ABC. Você pode vir aqui. Olha só que legal. Como ela encara, né? Como um texto. Então, ela vai colocando como se fosse uma coluna para cada número que rolou em cada data. Então, nessa data, a gente teve todos esses valores de vendas vendidos, né? E aí ele vai agrupando um do lado do outro, como se tivesse vírgula. Ele faz isso porque ele tá sendo uma discreta, né? Se a gente já virar aqui e colocar uma contínua, olha o que ele aparece. Ele já é um verdinho, né? Mas ele continua nessa divisão aí, mostrando os valores dessa forma, como se fossem colunas, só que de forma contínua. Aí agora, eu espero que esteja aparecendo, né, tudo isso. Eu posso vir aqui e botar soma.
Se eu botar a soma, né, então o que que eu fiz? Setinha pra baixo, já botei uma soma direto. Ele agora vai aparecer, soma, tá, valor de vendas. E aqui, a gente consegue ver o valor de vendas por cada data. A gente também poderia fazer a mesma coisa, eu quero saber o valor de desconto. Isso aqui é uma coisa engraçada também, se você colocar só dessa forma, acho que eu não expliquei as marcas, né? As marcas são todos os recursos que compõem um visual. Então, a gente tem a cor, qual que é a cor dele, qual que é o tamanho dele, qual que é o texto dele, né? Qual que é o corpo dele, o detalhe dele, qual que é a dica de ferramenta. Quando você começa a popular aqui, por exemplo, a sua tabela, você vai colocar também aqui o que é coluna, o que é linha, mas você tem que informar também qual é o seu corpo. Porque se eu coloco aqui o sales amount, né? O valor de vendas na coluna, olha como ela aparece. Então, assim, os valores são os mesmos, mas ele vai identificar como uma coluna. Se eu tiro os corpos, olha como ele aparece. Então, eu preciso colocar algo aqui para ele entender que existe um valor dentro dele. Por isso que eu vim direto e só populei dessa forma. Aqui, vamos só voltar para o que a gente estava, né? Primeiro a gente fez contínuo, depois a gente somou. Aqui, nosso segundo fator, né? Então, é o nosso desconto. E aí a gente pode deixar dessa forma. Uma outra ideia também tira de novo, coloca valores de medidas. O que acontece nesses valores de medidas? Ele é a composição de tudo que tá no seu verdinho. Então, aí tá vendo que ele colocou tudo assim, sobreposto um sobre o outro. O que você tem que vir é repetir aqui. E colocar de novo na tabela, claramente. E aí, tá vendo o tanto que o tabuleiro começa a bagunçar, por isso que eu não gosto muito dele. Quando eu cliquei de novo para essa tabela, ele deu uma invertida novamente. Então, é a hora que eu venho aqui novamente. Aí eu venho, de novo, vamos lá, setinha pra baixo, data, converte pra discreta. Boa, falando pra mim mesma. Esse primeiro aqui, ele é um padrão, ele é a contagem total da sua base, então você pode tirar. O mais interessante é esse aqui. Então, o que que está significando essa tabela? São todas as nossas dimensões, que são os nossos verdinhos, né, como a gente falou. Então, a gente tem o valor do desconto, a quantidade do desconto, o valor de devolução, a quantidade de devolução e a quantidade de vendas. Posso colocar também mais outro aqui dentro? Posso. Ó, campo está sendo adicionado, pode conter o máximo para essa área de 100, mas eu desejo fazer. Para adicionar. Aqui ele tá querendo adicionar como filtro. E deu ruim. Tá vendo, gente? Quem sabe faz na hora. Depois eu vou ver. Depois eu vou. Acho que a gente pode até já trocar direto, né? Pra não ficar dando esse tipo de problema. Vamos converter em medida e a gente coloca aqui. Pronto. Direto, já sabemos que ele não funciona. Aí aqui o valor de vendas tá aqui, deixa eu só colocar tudo juntinho. Então tem valor, quantidade, valor, quantidade, valor, quantidade. Ok. Rapidinho que eu vou só tomar uma aguinha. Inclusive, bebam água. E aí, nós temos aqui a nossa tabela. O que a gente vai ver primeiro, né? A gente já tem algumas medidas calculadas que você pode simplesmente ir trocando aqui o restante dos valores e converter em medida. Mas, vamos também aprender a fazer alguns cálculos. Então, vamos, né, fazer aqui no primeiro. Quero criar uma medida, né? Clique com o botão direito em qualquer um. Vai aparecer criar e você coloca campo calculado. Você vai dar um nome para esse campo calculado. Aí, supondo, ainda está faltando duas de número. Temos, por exemplo, a Sales Key. Essa aqui, ó. Ela é a nossa chave de venda. O que é a chave de venda? É nosso ID. Então, ele é o ID de cada venda realizada. Portanto, a gente pode naturalmente colocar total de vendas aqui no nome. E a gente vai fazer o quê? Uma contagem distinta. Por que a gente vai fazer uma distinta? É muito impossível que um ID seja, né, igual ao outro, porque são números aleatórios. Mas a gente pode apenas também só deixar o count, porque a gente sabe que não tem chance aqui. Eu geralmente já faço uma contagem distinta, mas é só por prática mesmo. Tá vendo na hora que eu clico em Sales, já aparece todas as minhas opções? Aí eu vou vir aqui, Sales Key. Tá vendo que aqui embaixo ele fala o cálculo é válido? Se por acaso não fosse válido, por exemplo, esqueci o fechamento do parênteses. Cálculo contém erros. Eu posso clicar aqui e ele vai aparecer. Parênteses de fechamento, vírgula, esperado analisar a lista de argumentos para count. Então aqui ele já me fala. Então, vim aqui, fechei o parênteses, ok. Total de vendas. Tá vendo? Bem pequenininho, do lado aqui do jogo da velha, ele aparece, se eu não me engano, é um igual. Então aqui eu estou falando que é um campo calculado. Então aqui é o campo calculado feito. E ele continua, mantém, porque eu criei uma nova coluna e eu posso usar tranquilamente.
E aqui, deixa eu só converter essa aqui também, essa unit price. Pronto. Todas as minhas eu já converti. Eu, particularmente, acho melhor você fazer conversão, mas se você quiser criar tudo também, as medidas no campo, também é super tranquilo. Vai criando campos calculados e ele vai colocando aqui na sua parte verdinha, né? As suas medidas ou dimensões. Então, deixa eu só olhar aqui na minha colinha quais são os outros indicadores que a gente vai analisar. Então, nós sabemos o quê? Nós temos uma base de vendas que o ideal é que a gente primeiro saiba qual que é o nosso total de vendas, então nós já temos, né? Nós temos, se a gente está falando de vendas, a gente quer saber também qual algumas outras quantidades, digamos assim. Então, primeiro a gente tem o total de vendas, mas e o total de canais que foram vendidos, né? E o total de cidades que tiveram vendas, o total de continentes que tiveram vendas, o total de categorias. Se eu faço uma análise sobre uma venda, eu quero entender qual categoria que vende mais, qual subcategoria que vende mais, qual produto que vende mais. Isso é muito importante para um negócio. Então, eu vou tirar tudo aqui, vou colocar o total de vendas, porque a gente já tem ele, né? Inclusive, dá pra gente colocar aqui. Peraí. Eu quero deixar só as quantidades primeiro pra gente dar uma olhada. Aqui temos total de vendas, que está aqui. E vamos colocar aqui, aí ele vai fazer aquele esqueminha básico, né? Troca de lugar, muda para uma tabela, setinha para baixo, data exata, converte em discreta, e ok. E aqui ele voltou os valores de medidas tudo de novo. Gente, quando eu falo que eu não gosto do tabular é por causa disso, tá? Mas beleza. Bom, que vocês estão vendo na raça, a raiva que eu passo. Então, beleza, nós temos aqui, gente, aqui. Você tem que deixar dois, tá vendo, né, galera? Vocês estão vendo aqui, ao vivo, vocês têm que deixar duas medidas ao menos no valor de medida pra valer. Mas beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro calcular qual que é a nossa quantidade de canal, qual é a nossa quantidade de cidade, qual é a nossa quantidade de continente, qual é a nossa quantidade de categoria, a nossa quantidade de produto e a nossa quantidade de subcategoria. E a nossa quantidade de lojas também, tá? Store. Então, vamos lá. Aqui, gente, um outro ponto também é que eu estou calculando muito mais do que a gente vai usar na visualização. Mas, se vocês quiserem, né, conhecer como é que funcionaria, vai fazendo também as contas e se aventurando. Ó, tá vendo? Deixa eu só arrastar aqui pro lado. Aqui, tá vendo que coisa interessante? Eu botei count para ambos e eles estão com o mesmo valor. Mas olha só, tá a mesma coisa. Sales key, sales e channel. Vamos botar aqui. Pronto. É assim que a gente descobre a hora de usar. Aqui, deixa eu explicar o que aconteceu. Quando eu dei um count na vendas e o ID é o mesmo, beleza. Quando eu dou só um count no canal, ele conta o número de linhas todos, e aí vai ser de acordo com o ID. Para o canal, já vale a pena eu colocar a contagem distinta, porque eu quero saber apenas quais são os canais diferentes por mês, por dia que eu tô olhando. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. Cidade. Quero saber quantas cidades diferentes tive em cada mês, em cada data. Então, eu dou uma contagem distinta. Aí vem aqui, cidades. A maioria tá dando a mesma coisa, né? Agora eu quero saber continentes. Total de continentes. Tá vendo que se você clica direto na coluna, por padrão, ele já aparece o nome dela? É bem mais fácil. Aí você vai colocando e vai arrastando. Aqui. Agora as colunas estão ficando bem grandinhas, né? Você pode começar a dar uma arrastada, né? Pra não ficar sempre passando tanto pro lado. Já foi cidade, continente, categoria agora. Tá, de categorias. Eu particularmente acho interessante a gente saber, né, qual é a nossa categoria mais importante. Nosso produto também mais importante, acho bem legal. Região também é bem massa, assim, a gente saber qual que é a nossa região que mais é rentável, né, pra gente. Falando a gente como se eu fosse a dona do negócio. Aí aqui, esse foi subcategoria. E por fim, a loja.
Loja é uma coisa bem legal, né? Mas assim, a gente saber qual é o número de lojas, você como dono do negócio, você provavelmente sabe quantas lojas você tem, né? Mas aqui a gente também vai saber quantas lojas vendem no mês. Só que para essa é mais interessante você saber qual é a loja. Mas aqui, de toda forma, a gente tem uma visão macro de todas as quantidades que a gente consegue obter. Deixa eu ver aqui agora na minha colinha. Agora nós falamos de totais, né? Nós falamos muito de quantidade aqui, do que a gente consegue obter através das colunas de texto. Nós também temos os valores, né? Que é aquela tabelinha que eu tinha mostrado antes, que são os nossos totais. Que eu vou voltar aqui novamente. Não posso, só posso deixar duas, no mínimo. E vamos lá. A primeira coisa, nosso valor de vendas, nosso valor de desconto, nosso valor de custo. Esse aqui é o unitário. E tá faltando o return. E o nosso valor de devolução. Então, também já está tudo prontinho aqui. Se vocês quisessem recalcular também, basta criar uma nova coluna e vai recalculando. Temos ainda também as quantidades que foram vendidas, as quantidades que foram descontadas, as quantidades que foram devolvidas. Não temos a quantidade de custo. Aqui, estou só olhando. Estou olhando. E temos aqui também. Também temos os valores unitários. Nós temos os valores unitários de vendas e os valores unitários de preço, que também já está bonitinho aqui pra gente. E por fim, nós temos os cálculos. Então, esse aqui é uma parte que a gente vai criar também, novos campos calculados, que nós vamos calcular alguns índices. Primeiro, para dar uma introdução. Por que a gente vai calcular algo? Quando a gente está falando de vendas, se você já deve ter explorado alguma análise no mundo de dados, deve ter visto a parte de faturamento. Então, o faturamento, ele basicamente é uma análise que você faz em cima do valor de vendas e do valor de desconto. Então, você tem um valor total que você vendeu, e você precisa entender qual que é o seu faturamento, qual que é o seu lucro. Então, primeiro, nós vamos calcular o faturamento. E aqui, assim, não é obrigado você saber disso por ser de dados. Isso é uma regra completamente de negócio, que se você estiver atuando dentro de uma área específica da empresa, as pessoas devem te falar, você não vai ter que pesquisar isso, não vai ter que sair da sua cabeça, porque regras de negócio, elas devem ser criadas e implantadas pela empresa e repassadas para a área de dados. Então, aqui, o nosso faturamento, aqui a gente usa o faturamento porque é um termo mais comum, mas e se outra empresa usar um faturamento diferente? Entende? Então, vamos lá, o faturamento, ele vai ser a vendas, o valor de vendas, então é nosso sales amount, menos o discount amount. E se você trocou aqui o nome das suas colunas para português, aqui vai ser o valor de venda menos o valor de desconto. Então, nós temos aqui o faturamento. Já vou deixar aqui o faturamento, já vou colocar o valor de vendas, já vou colocar o desconto. E aí eu vou deixar na ordem para a gente saber. Vendas menos desconto, faturamento. Resolver uma coisa. Eu só tô achando estranho que a conta não tá batendo. Eu já sei. Uhum. Quando a gente usa apenas a medida não agregada significa que eu não coloquei uma soma, uma contagem, um mínimo, um máximo. Dessa forma, ele vai estar calculando a linha a linha. Ele não considera o total. O que é interessante? Eu faço a soma menos a soma. Medidas agregadas dentro do meu totalizador. Quando eu mudo aqui a conta, é normal que ele fique vermelho. Aí eu só tenho que arrastar novamente. Pronto. Coisas que a gente aprende quando tá passando raiva contadora. Este é o momento, né, que eu tô fazendo aqui, mas se você tá fazendo junto comigo, tira um tempo pra entender essa conta, faça testes, faça com soma, sem a soma. Pode pausar esse vídeo, que é o momento. E eu tô na minha aguinha aqui. Nossa próxima métrica é o quê? A gente falou de faturamento, nós vamos falar agora de lucro. Toda empresa quer saber, mas e o meu lucro? Eu tô vendi bastante, né? A gente tá aqui falando do ano de 2009. Deixa eu ver se tem qual é o nosso ano mais recente. 2009 apenas. A gente vendeu muito, quase 1.500.000 aqui no dia primeiro. E a gente teve um faturamento de 1.400.000, né? Assim, o desconto foi baixíssimo. Mas a gente quer saber qual que é o nosso lucro, né? Porque afinal é o mais interessante. E como que eu calculo o lucro? O lucro, ele é o valor de vendas menos o custo, né? Então, toda vez que você
vende um produto, que você tem a criação do produto, você tem custo com aquele produto. Seja de fabricação, seja de também parte externa, seja o seu funcionário que está vendendo, seja a estrutura da sua loja que você está gastando, tudo isso é um custo. Então, é importante a gente saber que na hora de calcular o seu lucro, você deve pegar o seu valor de vendas, é tudo que você vendeu, menos custos que você teve, né? Porque afinal, você só realmente vai entender se valeu a pena produzir aquele produto, né? E aí, o que vocês acham? Tá 50%. Tá, talvez com uma tendência, será? O que eu vejo aqui é o número diminuindo. Uma outra conta aqui que vocês podem fazer, que pode ser interessante, é uma porcentagem, né? Quanto que o lucro representa do seu valor de vendas. Para você saber se você tá pelo menos mais de 50%. Cara, tô lucrando mais de 50% no valor de vendas? Massa, né? Ou, nossa, então meu valor de custo é muito alto. A gente vai ter que rever isso aí, não tá valendo a pena esse produto tal. E a nossa última métrica, nosso último campo calculado é o ticket médio. Então, a gente já analisou o faturamento, a gente já analisou o nosso lucro, mas a gente quer saber o nosso ticket médio. Então, qual que é o nosso faturamento médio por cada venda? A gente vai fazer uma comparação do faturamento realizado pela nossa venda. Como se fosse a cada venda, cada vendinha, cada ID daquela venda, ela teve quantos faturamentos, né? Então, bora lá. Só tenho que ver uma coisa aqui. Como eu disse, né? São indicadores que a gente acaba recebendo, né? As fórmulas. Eu só quero confirmar que o ticket médio, ele não é valor pelo valor, né? Ele é valor pela quantidade. Porque, né, igual eu acabei de exemplificar para vocês, a gente quer saber quanto daquele ID de vendas fatura. Então, esse é o nosso ticket médio. Então, a gente vai vir aqui, criar. Opa, cliquei em outro campo, fechou. Campo calculado, faço ticket médio. Então, vamos vir aqui, a gente vai colocar de novo, soma, e o nosso valor é o faturamento. A gente nem precisaria botar soma, tá? Porque ele já é um valor agregado. Olha o que ele fala. O argumento para sum, que é uma função de agregação, já é uma agregação. Não pode mais ser agregado. O faturamento ele já está sendo agregado. Então, você pode basicamente botar aqui. E aí, a gente vai dividir pelo número de vendas. Então, aqui é aquele que a gente calculou aqui, ó, total de vendas. Só uma outra coisinha. Nós temos hoje dois tipos de vendas, né? Nós temos a contagem distinta dos IDs de vendas, em que a gente sabe qual que é o nosso total de vendas. E a gente tem também, lembra que eu falei para vocês, o Sales Quantity, que é o número de vendas também? Também posso usar. Sabe o que eu acho interessante? Bora comparar? Que eu particularmente acho que a gente deveria dividir pela contagem distinta das nossas vendas, que são os nossos IDs. Mas acho que é uma boa a gente comparar. Então vamos colocar aqui ID. Vamos ver qual é a diferença. Pensei nisso agora, tá, gente? Coisas bem aleatórias que acontecem. E aqui, opa, gente, alguém tira o mouse dessa pessoa, no caso eu. Ticket médio, e vamos diferenciar agora pra gente observar pelo quantity, né? Então, que é o quantidade vendas. E vamos fazer a mesma coisa, faturamento dividido pelo... Aqui, o sales quantity, ele tá já sendo somado, né? Eu tô na dúvida se ele já tá como agregado, eu acho que não. Vamos ver? Sim, é isso aí. Ele não estava como agregado, então a gente coloca um sum aqui. E eu venho aqui, coloco também. Deu diferente, né? Muito diferente. Bastante diferente. Vamos comparar ambos. Total de vendas com esse outro total de vendas. Ó, então aqui, o que tá rolando? A gente teve 420 vendas nessa data, que foram pelos IDs. Então foram 420 IDs diferentes nessa data. Mas aqui a gente teve 8.900 vendas, quantidade de vendas, número de vendas feitas. Tá aí a diferença. Depende se é alguma coisa legal do negócio, né? O que você quer analisar dentre as suas opções, dentre os seus indicadores que, que você quer saber, né? E aqui, e aí um número pode, né, mudar tudo. Ambos se falam sobre a quantidade pode ser a quantidade de vendas, né? Não é realmente a quantidade de vendas. O outro é o Sales ID, que é o ID, então se você faz uma contagem do ID, você também
sabe qual que é a venda, mas temos essas diferenciações aqui. Aí você fala: "Qual melhor para usar, Michelle? Pelo amor de Deus". Vai da forma como você preferir aí o uso. Você entender que seja melhor para a sua mini empresa, né, você como analista de dados. Essa é a hora que a gente toma decisões, em que a gente tem que também falar com as pessoas, entender qual é o número que elas buscam. É por isso que uma boa comunicação com a área de negócios é super importante, pra gente saber o que é pra gente trazer. O analista de dados, ele tem que ter esse feeling para mostrar da melhor forma, identificar, para trazer insights, mas também nós temos que estar alinhados com as expectativas da regra de negócio, porque nada adianta eu só ir lá e fazer várias coisas bonitinhas, fazer vários indicadores legais, mostrar coisas que não vão aderir para eles, porque não é o número que eles estão procurando. Então, dica aí, galera. Em casos assim, procure a pessoa que pediu a demanda, converse, faça a validação de dados, pesquise e é isso. Nós fechamos por aqui, então, nossa aulinha, uma parte de tratamento de dados bem rápida e agora é tudo de métricas. Usem e abusem de tabelas para vocês fazerem comparações. Calculem também aquele percentual de lucro que pode ser interessante. Qualquer dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, seja do Mulheres em Dados, seja na minha também, pode me procurar. Ou também entre no nosso canal do Discord, manda ali, manda no nosso e-mail, estaremos por aqui a qualquer momento. E a gente te aguarda na próxima aula, toda terça e quinta, com exceção do feriado do dia 12 de outubro. O restante estamos por aqui. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.